Em 2022, Jeff Loeb, junto de seu querido parceiro artístico, Tim Sale, decidiram revisitar um dos maiores momentos da vida do Homem-Aranha e talvez de toda a história dos quadrinhos. Eles não queriam apenas contar mais uma aventura, eles queriam homenagear, eles queriam dar beleza ao que foi triste. E foi assim que nasceu Homem-Aranha Azul. Aqui vemos um Peter Parker mais velho, ainda marcado por uma ferida que nunca cicatrizou. Um Peter que ainda carrega o peso de ter falhado, de não ter conseguido salvar a Gwen Stacy. Homem-Aranha Azul é sobre isso, é sobre memórias, sobre amor, sobre perda. É a minha história favorita de todos os tempos. Foi a única HQ que me fez chorar, e toda vez que releio, eu choro de novo. Porque o que Jeff Loeb e Tim Sale fizeram aqui não é apenas um gibi, é uma carta de amor. Uma carta a Gwen, uma carta ao Peter, e uma carta a todos nós, que já perdemos alguém. Testando, testando, 1, 2, 3. Espero que esta coisa ainda funcione. Tá bom. Por onde eu começo? Eu poderia escrever, mas tem uma razão por eu ser fotógrafo. E não... Bom, quer dizer, hoje eu acredito que as coisas sempre ficam muito ruins antes de começarem a melhorar. Não necessariamente melhorar muito, embora não fosse me queixar se isso acontecesse. Quando eu vejo o rumo que minha vida tomou até agora, percebo que esse é o único jeito de encarar tudo o que aconteceu. O bem segue o mal, e é bem incrível. É dia dos namorados, e eu não me sinto no pique de namorar ninguém. Só que, por mais incrível que pareça, estou morrendo de vontade de falar com você. Ainda me lembro da primeira vez. Você me mandou um cartão de Dia dos Namorados, sem assinar. Só desenhou uma daquelas carinhas sorridentes. Uma vez eu te perguntei por que tinha me enviado todos aqueles cartões, e você disse que precisava chamar minha atenção de algum jeito. Onde eu podia estar com a cabeça? Para não prestar atenção em você. Como meu tio Ben costumava dizer mesmo, a juventude é desperdiçada com as pessoas erradas. Sei que nunca vou ver esta gravação, mas algum dia alguém pode querer saber sobre você, sobre nós. Seu nome era Gwen Stacy e o meu é Peter Parker. Esta é a história de como a gente se apaixonou, ou melhor dizendo, de como a gente quase não se apaixonou. Hoje é dia dos namorados, e tem um lugar que eu sempre passo uma vez por ano. Ninguém sabe, eu não faço muita alarde. Tem a ver com uma pessoa tão importante pra mim, que eu pretendia passar o resto da vida com ela. Nunca imaginei que o destino levaria só ela a passar o resto da vida comigo. Bom, não tem nada que eu possa fazer a respeito. Preciso aceitar isso. Quando a gente perde alguém que ama, todo mundo diz: a vida não para. Não se prenda ao passado. Não é isso que ela ia querer. Isso me faz rir. Como se eu pudesse algum dia esquecer você. O jeito do seu cabelo cair sobre o rosto. O modo como você tomava refrigerante. Oi, Gwen. Minha namorada. A proposta de Homem-Aranha Azul é simples,
mas poderosa. Nos conta em detalhes como nasceu esse amor. O amor que, quando perdido, deixou o maior dos heróis de luto. Para sempre. Mas por que esse amor? Ele era realmente tão grande assim? Gwen Stacy sempre esteve presente nos quadrinhos clássicos, mas sua relação com Peter muitas vezes parecia rasa. Um romance que existia, mas que raramente era explorado com profundidade. Para mim, e para alguns amigos leitores com qual compartilho essa paixão, a Gwen nas HQs originais era quase uma sombra, bonita, doce, mas vazia. Ela não tinha o carisma explosivo da Mary Jane, nem o brilho das adaptações como a versão vivida por Emma Stone nos filmes de Andrew Garfield. E mesmo assim, quando Gwen Stacy foi tirada de Peter Parker, algo nele morreu junto. E é aí que o Homem-Aranha Azul entra. Ele reescreve esse amor, dá alma, voz à vida a Gwen Stacy. Nos mostra porque ela foi o grande amor da vida de Peter e nos faz acreditar nesse romance. Nos faz sentir a perda, porque só quando entendemos o que foi perdido é que a dor realmente dói. Peter, nesse momento de luto e reflexão sobre a mulher com qual ele talvez poderia ter dividido a vida e passado ao lado junto, começa a reviver lembranças que estavam guardadas no fundo do coração. Ele admite, inclusive, que quase não se apaixonou. Mas aos poucos, conforme isso se deixa levar pelas memórias, ele percebe o quanto estava preso a Gwen. E vemos nessa história momentos importantes para o crescimento de Peter como personagem. Instantes simples, mas marcantes, de uma vida que estava mudando. Ele estava amadurecendo, enfrentando dilemas morais, pensando se devia contar a Tia May, que seu melhor amigo queria que ele se mudasse para o centro da cidade e dividia um apartamento. Lidando com conflitos da faculdade, com as provocações constantes de Flash Thompson e discretamente conhecendo alguém que mudaria tudo. Gwen Stacy conquistando Peter aos poucos. Não é um amor explosivo. Ele é calmo, é gradual, é verdadeiro. A química entre eles surge em diálogos simples, em pequenos olhares, em momentos onde, sem saber, ela ajuda até o próprio Homem-Aranha, como se o amor que estava nascendo ali fortalecesse também o herói dentro dele. Ao mesmo tempo, vemos a chegada icônica de Mary Jane, com aquela entrada icônica que ecoa diretamente às primeiras HQs clássicas. Mas mesmo com o charme e o carisma dela, Homem-Aranha Azul deixa claro. Era Gwen. Sempre foi Gwen. Uma das coisas mais bonitas e, ao mesmo tempo, mais tristes em Homem-Aranha Azul é perceber que a história não é só sobre romance entre o Peter e a Gwen. Embora esse seja sim o coração da narrativa, o que Jeff Loeb em si constrói aqui é um retrato completo de um momento da vida de Peter. Um momento em que Peter estava crescendo e as pessoas ao seu redor estavam mudando. Um dos exemplos mais bonitos disso é o Flash Thompson. Para muitos, ele sempre foi só um valentão da escola. Um babaca que implicava com Peter, talvez por inveja, talvez por insegurança. Mas aqui em Homem-Aranha Azul, vemos algo a mais. Assim como nas histórias clássicas da fase Kids and Classic, Flash decide se alistar no exército, inspirado pelo heroísmo do Homem-Aranha. E Peter, mesmo sem reconhecimento, percebe. Ele está mudando as pessoas em sua volta. Outro destaque é Mary Jane. Muita gente conhece Mary Jane depois da morte da Gwen, mais madura, mais profunda, mais empática. Mas aqui vemos o que ela era antes disso. Uma garota que parecia ver a vida como uma festa interminável, que usava seu charme como escudo, que se escondia atrás do riso e da leveza, para não encarar suas próprias dores. E quando Gwen morre, tudo muda. Para Peter, o mundo desaba, mas para Mary Jane, também muda algo muito profundo dentro de si. Ela entende que a vida não é só diversão e que o tempo é precioso, que as pessoas são frágeis. A morte de Gwen foi um divisor de águas, não só para o Homem-Aranha, não só para Peter Parker,
mas para todos ao redor dele, especialmente para Mary Jane, porque ali, naquele dia, que o mundo chorou, ela também despertou, e talvez foi ali que nasceu a mulher que um dia se tornaria um novo grande amor da vida de Peter Parker. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E de verdade, eu gostaria muito que você pudesse ter sua própria experiência lendo o Homem-Aranha Azul. A sensação de virar cada página, acompanhando essa narrativa e entrando na mente de Peter para sentir a perda e os pensamentos que ele carrega, é algo simplesmente único. Essa é a história que não exige um grande conhecimento prévio do personagem, ou um domínio da cronologia do Homem-Aranha. Basta apenas saber o básico. Se você assistiu, por exemplo, os filmes do Andrew Garfield, já vai conseguir entender e sentir tudo que essa HQ tem a oferecer. A história é curta, a leitura é rápida, mas profundamente tocante. Vale cada segundo. Homem-Aranha Azul é uma história sobre saudade. O azul representa a melancolia, a tristeza profunda, talvez até uma depressão silenciosa que Peter carrega por ter perdido Gwen Stacy. É uma carta de amor àqueles que já se foram, e talvez também uma lembrança que mesmo os super-heróis sentem falta de quem amam. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Prix, ou o Senhor Milagre, e espero ver vocês nos próximos vídeos. Foi ali que você me fiscou, Gwen Stacy, de corpo e alma.